Oi, hoje eu vou deixar para vocês um filme que está na plataforma da Amazon Prime, chama Caixa Preta. É um filme de suspense, terror. Então, o filme começa assim. Logo ali no início do filme, há um vídeo de alguém com um bebezinho no colo e ao mesmo tempo mostra o personagem sentado olhando para aquele vídeo. E essa história é bastante instigante. Então, aquela pessoa que está ali vendo aquele vídeo tem uma menininha que mora com ele na base de 7, 8 anos e você percebe que ele tem um problema de memória. A menininha, ela cuida dele como se fosse uma criança. Ela faz tudo por ele e ela fica tentando fazê-lo lembrar das coisas. Para levar ela para a escola, ela tem que ficar falando: papai, falta tantos minutos, papai, essa coisa para ele sempre lembrar. E ele já estava tendo algum tipo de problema na escola porque ele esquecia de buscar a menininha. Ele levava porque a menininha falava que tinha o horário que tinha que levar, para onde ir. Ele tem um GPS que ele põe no carro para poder seguir. Mas na hora de buscar, ele não lembra que tem que buscar a menina. E isso a diretora da escola já havia dito para ele que se acontecesse de novo, porque chegou vez que a diretora, tinha que levar a criança lá na casa, porque ele não lembrava de buscar a filha lá na escola. Então, o que aconteceu que ele perdeu a memória? Houve um acidente gravíssimo, onde ele perdeu a esposa dele e morreu num acidente. E ele ficou num estado muito grave e logo ele voltou, mas ele teve a perda de memória. Desculpa. Acontece que ele sempre procurou tratamentos. Ele foi em todo tipo de psiquiatra, psicólogo, uma terapia, uma coisa ou outra, e o resultado era mínimo. Até que um dia ele tinha um amigo que era amigo dele e da mulher dele, que havia morrido num acidente, disse para ele que lá naquele hospital onde ele trabalhava, tinha uma neurocientista muito avançada nesse estudo de memória, que aconselhava ele fazer um tratamento com ela. E aí começa esse tratamento com essa mulher. Ela faz um tratamento através de uma hipnose e regressão. E antes de começar a hipnose, antes de começar essa regressão, ela orientava ele que ele ia chegar em determinados lugares na regressão e que ele jamais abriria uma porta que ele ia encontrar. E que ele sempre relatasse para ela o que estava acontecendo, aonde ele estava, o que era, e assim, detalhar para ela essas coisas. E ele aceitou fazer esse tratamento. Ele tinha muita vontade de lembrar de tudo. Ele via as fotos lá na casa dele, onde ele mora com a menininha, e ele não consegue relacionar uma coisa com a outra, ele não consegue ver ele naquelas fotos que estão ali. Enfim, ele começa o tratamento. O primeiro dia de tratamento, na regressão, ele aparece dentro de um quarto de bebê. E o bebê chorando, e ele vai lá e tem um bebezinho, e depois dentro desse quarto, onde tem esse berço, na regressão,
aparece uma coisa monstruosa, um homem todo deformado, saindo de dentro do berço, tem os braços e as pernas tudo ao contrário, uma coisa horrível de se ver. E o que acontece? Ele grita e volta ao normal. E ela fala, o que aconteceu? Aí ele fala, eu vi minha menininha pequenininha, mas apareceu um monstro. Ela disse, não, isso é coisa da sua memória. Então, nós vamos continuar o tratamento. E ele disse, mas eu tenho que cuidar da minha filha, eu não posso ficar aqui muito tempo. E ela disse, por que a gente não faz o tratamento à noite? E ele, assim, eles o fizeram. E ele sempre passava lá nesse amigo dele e conversava, contava para ele e falava que da mulher, da menininha que morava com ele. Ele tinha um comportamento bem diferente. E esse tratamento continuou. Todo aquele processo foi tudo repetido, ela fez a hipnose, ele passou pela regressão e ele voltou de novo e ele viu um casamento. Era o casamento dele, mas quando ele olhava no rosto das pessoas, ele não via, o rosto era uma mancha. Ele não conseguia ver o rosto. E ao mesmo tempo aparecia de novo aquela coisa monstruosa arrastando dentro da igreja. E ele gritava e voltava. A neurocientista falou, e aí, o que aconteceu? Ele contou, eu vi meu casamento, mas de novo eu não vi o rosto das pessoas. Aquele monstro apareceu de novo. E ela disse, não é um monstro, é a sua mente. Então você vai repetir quando for da outra vez que nada passa mais do que sua mente, que você não tem medo daquilo. E esse tratamento vai seguindo. Eles vão repetindo e ele vai ficando cada vez mais profundo. Ele chegou um dia dessa regressão, ele chega num lugar onde ele vê o neném dentro do berço, depois ele vê uma mulher na beira de um fogão, aquela mulher está machucada e ele não consegue ver o rosto dela. Aquele monstro aparece de novo, ele dá um murro naquele monstro, mas você percebe que nada resolveu. E assim sucessivamente. E ele começou a ter umas determinadas lembranças. Ele contava para a menininha que ele tinha visto ela beber, que ele tinha visto o casamento dele com a mulher. E ele começou a lembrar de uma outra mulher. Ele começou a ver um outro lugar, uma outra casa, uma igreja que ele não sabia o que era aquilo. E um dia ele pegou o carro depois da aula da menininha e ele foi procurar. E ele achou aquele negócio que vinha na cabeça dele. Ele viu a igreja, ele lembrou do apartamento, ele bateu lá na porta desse apartamento, apareceu uma criança e ele conversou com ela. E, enfim, ele voltou e ele começou a ter lembranças que não fazia parte dele. Ele falava, o que é isso? O que está acontecendo comigo? E ele contava para aquela neurocientista o que estava acontecendo com ele. Até que chegou um dia, ele perguntou àquele amigo dele, que era médico, e falou para ele, eu batia na minha esposa? Não, não, não. Eu era ruim para ela? De jeito nenhum. Você sempre foi uma pessoa pacata, gente boa, muito educado. Eu era ruim para minha filha? Não, de jeito nenhum. E ele começou a falar, mas tem uma coisa errada. Quando ele ia conversar com a doutora, ela falava, não, é coisa da sua mente, é por aí mesmo, vamos continuar o tratamento. E ela sempre falava para ele, você não passa naquela porta. Lá tinha uma porta, quando ele fazia a regressão,
e a mulher falava para ele. Porque essa mulher, ela fazia experimento. Ela estava trabalhando com as ondas sensoriais. Ela estava trabalhando com isso. Então, aquele menino estava sendo um experimento para ela. Acontece que ele voltou para a terapia. Chegando lá, houve todo aquele procedimento que sempre tinha. E ele foi. E lá, ele viu o casamento, ele conseguiu ver o rosto da mulher, mas aquela mulher que estava ali casando com ele não era a mulher dele. Ele viu uma casa, ele viu a mulher machucada, que não era a mulher dele, e ele falou... Eu tinha um botão, um relógio onde ele apertava e mudava. Por exemplo, ele estava numa determinada casa, ele apertava e ia para outra, aquilo ia para frente ou para trás nas lembranças, nas memórias. E ele foi apertando, ele ia para frente nas memórias, ele voltava nas memórias, enfim. Ele resolveu abrir aquela porta que não podia. Quando ele abriu aquela porta, ele tinha um espelho e ele olhou. Aquela pessoa que ele via lá dentro não era ele. Ele falava, essas memórias não são minhas. De quem são essas memórias? E nessa hora aparece outro personagem, outra pessoa. Aí você fala, mas o que está acontecendo? Aquele ator que estava passando pelo tratamento não era ele, era um outro. E ele procurando saber o que estava acontecendo, o que era isso, o que era aquilo. E ele acabou descobrindo tudo. A memória ali, ele não tinha perda de memória. Sabe o que aconteceu? Quando esse ator que eu estou contando, ele sofreu o acidente... Essa doutora trabalhava no mesmo hospital e ela tinha perdido também um filho. Eu acho que num acidente ele caiu da escada e morreu. Esse menino, que eu estou contando a história dele, parece meia confusa, mas vocês vão entender. Quando ele foi lá naquele apartamento, depois eu vou contar como é que foi isso. Acontece que aquela hora que ele viu outra pessoa no espelho que não era o rosto dele, ele lembrou de tudo, ele encaixou tudo e ele falou, mãe, e a mulher que estava ali fazendo a regressão, você lembrou meu filho e tal? E ele voltou e falou, o que está acontecendo? Mãe, o que é? Agora vem a chave da história. O que aconteceu? Quando ele teve o acidente com a mulher dele, a mulher morreu, aquela neurocientista estava no hospital que tinha perdido o filho. Esse menino da história que eu estou contando, ele teve morte cerebral. O que essa neurocientista fez? Ela pegou as ondas cerebrais do filho e implantou naquele cara que tinha tido morte cerebral. Quando ele voltou com a memória do filho da neurocientista no corpo de outro. Por isso que ele não lembrava daquela casa, daquela criança que ele estava cuidando, ele não lembrava daquela escola, ele não lembrava das fotos, a memória dele era de outro, era do filho da neurocientista que implantou neles as ondas cerebrais do filho morto. Entendeu que bagunça que fica na cabeça da gente? Quando ele volta, a mãe conta tudo para ele, que tinha 2 anos que ele havia morrido, que tinha acontecido tudo isso, que ela tinha feito esse procedimento. E ele disse, e a minha
minha filha. Ah, ela não é sua filha? Você tem uma nova chance de reconquistar sua mulher, a sua filha verdadeira, e bababá. Enfim, aquele cara, a memória dele era de um homem agressor. Ele era violento, ele batia na mulher. Aquela mulher que ele via machucada é porque a memória batia nela. Ele era casado com aquela mulher. Aquela menininha que abriu a porta era a mulher dele. Desculpa, a filha dele, verdadeira. E quando ele vai lá para conversar com a mulher verdadeira dele, mas ele estava no corpo do outro, quando ele chega lá no apartamento, ele lembra quando ele estava batendo na mulher dele e a mulher dele, na luta corporal, ele caiu da escada e morreu. Foi aí a morte dele. E ele chega lá e ele vai conversar com ela, falar para ela o que tinha acontecido, que a mãe dele era uma neurocientista, que ela sabia que ela era assim, que era o que é os experimentos que ela fazia, as coisas dela, papapá. E ela teve muito medo porque ele estava do mesmo jeito, apesar dele falar que ele queria recomeçar, que ele queria ser outra pessoa. Não, ele era agressivo, ele era uma pessoa agressor. Enfim, esse cara volta para casa dele, ele sabendo que ele é outra pessoa no corpo daquele cara que teve morte cerebral. Acontece que ele chegando lá na casa, ele pegou aquela menininha e falou que ele era um perigo para a menina. E ela, que isso, pai? Papai, mas não sei o que, eu quero ficar com você, cuidar de você. Não, 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 eu vou te levar, você vai ficar na casa do tio tal, que é aquele médico que sempre deu apoio, cuidou dele, falou que ele não era agressor, que ele era uma boa pessoa, enfim. Ele deixou a menininha lá e voltou para a casa da mãe para terminar, para o consultório para terminar o tratamento com a mãe. Ele falou para a mãe que queria voltar. Nessa volta, o que aconteceu? Quem não quiser saber agora o que acontece, é melhor parar porque eu vou falar o que acontece no final. Então, quando ele volta ali, ele encontra aquele monstro. Aquele monstro era o menino que teve morte cerebral. Era um monstro criado pela mente. Ele vê aquele cara e ele sabe que ele está usando o corpo daquele cara. E a mãe fica induzindo para ele matar ele. Ele matando, o que vai sobrar? Vai sobrar o filho dela. Enfim, aquele médico e a menininha vai atrás do pai, que o cara acabou descobrindo toda coisa daquela neurocientista. Ele descobriu tudo que ela fez e tudo que ela estava fazendo. E eles vão para o consultório. Chega lá, tá ele naquele aparelho na cabeça, naquela regressão, ele querendo matar o carinha. Isso lá na regressão. Acontece que a menininha chama, pai, pai. Ele para, ele não tem coragem de enfiar a faca e matar aquele cara. Enfim, aquele filho da mulher, ele havia recuperado as ondas cerebrais dele mesmo. Ele abre aquela porta e vai para o limbo, um lugar escuro, por isso a caixa preta. Aquele carinha que havia tido morte cerebral, ele volta. Ele volta sendo ele, o pai da menininha. Olha, é um filme instigante, é um filme muito bom, é um filme que você questiona o que a nossa mente é capaz de fazer. O filme termina, ele que tendo uma vida aparentemente normal, ele lembra de tudo, da morte da mulher, a casa dele, a filhinha dele,
até uma brincadeira que eles faziam com a mão, enfim. Ele voltou, aquele outro ficou lá na caixa preta. Aquela mulher que fazia experimento, ela foi denunciada e perdeu tudo, o hospital, o direito de trabalhar. Mas pensa que ela desistiu, ela levou para casa dela toda aquela parafernália que ela tinha e dentro do aparelho ela recuperou a memória do filho. Quer dizer, é um filme que mostra que vai ter continuidade. É um bom filme, tá na Amazon Prime. No mais, muito obrigada. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, deixa seu comentário, veja meus outros vídeos que estão aí. Eu tenho bastante vídeo, me dê uma força. No mais, muito obrigada. Tchau, tchau.